Sala de visita. E hoje eu converso com a Kika de Castro, ela é fotógrafa e tem uma agência de modelos para pessoas com deficiência. Muito bem-vinda ao Sala de Visita. Obrigada, Duda. Obrigada por ter vindo de São Paulo para cá para participar aqui com a gente, falar aí para o mundo inteiro, né? Kika, é um diferencial extraordinário, né? Como é que surgiu a ideia de ser fotógrafa e fotógrafa de pessoas com deficiência? Na verdade, a fotografia ela é uma paixão de infância. Meu pai era fotógrafo amador, então me encantava muito mais ficar do lado dele, aprendendo a mexer nos equipamentos, do que realmente ficar do lado das minhas irmãs fazendo pose. Mas a fotografia realmente profissionalmente entrou na minha vida a partir do ano de 2000, quando eu comecei a fazer eventos sociais e corporativos. E no ano de 2002 eu fui trabalhar num centro de reabilitação para pessoas com deficiência como chefe do setor de fotografia. Então foi ali que tudo... Eu caí Uma nova paixão. Foi uma nova paixão, mas assim, eu caí de paraquedas numa outra realidade, como a gente costuma brincar. Eu trabalhava em agência de publicidade, que a minha primeira formação é publicitária, e aquele centro de reabilitação foi um desafio, porque ali eram fotos científicas, voltadas realmente para o estudo de cada patologia. Então, eu não tinha olhar sobre uma situação, né? E eu não tinha conhecimento nenhum do que era a deficiência até então. Então, foi uma nova descoberta, tanto para os pacientes descobrirem essa realidade que a gente traz agora para a agência de modelos, como no começo também foi uma nova descoberta para mim do que seriam aquelas pessoas com deficiência. No começo, as fotos do centro de reabilitação eram totalmente científicas. Então, ali o importante era a patologia e não a pessoa, digamos assim, de passagem. O que vamos combinar que era muito frio, né? Era aquela coisa... Sim, mas aí depois você começou a enxergar a beleza que tinha naquilo ali também, Na né? verdade, a beleza eu comecei a enxergar por uma necessidade de manter o emprego. Porque você saindo de agência de publicidade, entrando no centro de reabilitação, onde as pessoas nem te respondiam o seu bom dia, entravam de cabeça baixa, você fala, nossa, a foto sempre mexe com a vaidade, as pessoas não respondem o seu oi, bom dia. Bom dia não sorri para você. Não sorri para você, então era bem constrangedor. Os pacientes não se sentiam pessoas e eu não me sentia fotógrafa. Isso foi um obstáculo? Foi o primeiro obstáculo que eu tive. Então, passados 3 meses de experiência, a primeira coisa que você fala é, vou continuar com o emprego? Eu vou querer que meu chefe me efetive? E foi nessa conversa que eu tive com uma amiga que trabalhava no setor de psicologia desse centro de reabilitação. E ela simplesmente falou, faça do seu trabalho o que você fazia nas agências. Eu falei, nossa, tão simples assim? Nada mais que isso. Só para fazer isso? Só para fazer isso? As pessoas com deficiência, elas naturalmente têm uma certa dificuldade de relacionamento. Isso. Você enfrentou isso? Isso também foi um obstáculo? Como é que você lidou com isso? Isso foi... Até para se deixarem fotografar. Exatamente. Dentro do seu olhar, né? Dentro do centro de reabilitação, quando eu pedia para a pessoa tirar a roupa para fazer as fotos científicas focadas na deficiência, as pessoas choravam. E aquilo para mim era muito constrangedor, porque eu não sabia como lidar com a pessoa, como dar com essa baixa estima. Como que eu vou fazer com a pessoa não podia brincar, tinha toda uma seriedade, assim por diante. E depois eu falei assim, nossa, realmente, é só tratar as pessoas como elas querem ser tratadas. Então eu transformei aquele setor de fotografia em um estúdio fotográfico, levando espelho, pente, bijuterias, e fui carregando aquilo de elementos para que as pessoas tivessem 5 minutos de contato com a vaidade para depois fazer as fotos, que permaneciam científicas. Mas a pessoa olhava no espelho, passava um batom. Isso quebrou todo um cenário, uma atmosfera. Espalhava a revista, espalhava as fotos. E aquelas revistas mais antigas, com os diversos tipos de beleza, sabe? Aquelas revistas que hoje em dia não existe mais. Igual mesmo, né? Me senti igual, inserida naquilo. Então, assim... Quem começou a pedir oportunidade no mercado de trabalho foram as pessoas com deficiência. E a gente começou a fazer pesquisa e a gente viu que não tinha oportunidades no Brasil. E fora existia muita coisa. Então a gente se barrou com a distância também. A gente se barrou com o preconceito que existe dentro do Brasil e se barrou com a distância que existe, porque as oportunidades estavam tudo na Europa. Então, eu já não tenho condições de viver no Brasil pelas todas as dificuldades, pelos impostos, pelas tudo, né? Aquela coisa assim, toda pela falta de acessibilidade. E viver fora para eles também era uma coisa que não era real. Então, não é possível para todo mundo. Não é possível. E foi aí que eles começaram a me cobrar. Não, se as pessoas tivessem o seu olhar, se tivesse uma agência na qual você fosse dona, eu, opa, aí nasceu então a agência. Aí nasceu a agência. Kika de Castro. Aí eu fui fazer pesquisa, comecei a estudar administração, vi o que precisava realmente, falei, beleza,
Larguei tudo em 2007, emprego, carreira. E montou seu próprio negócio? E montei. Incorporei, na verdade, na fotografia, incorporei esse serviço de agenciamento. E foi você tem hoje quantos modelos com deficiência na Comecei com 5 e hoje, graças a Deus, estamos com 87. Opa, em território nacional. Em território nacional. Em E o território mercado nacional. de trabalho, como é que ele é? Ainda existem preconceitos? Não? Vocês lidam bem com isso? Sim. Eu costumo dizer que é 50% de culpa do preconceito e do preconceito, as pessoas julgarem, mas também é 50% de culpa da própria pessoa com deficiência que se coloca no papel de vítima. Se coloca na condição mesmo, né? Se coloca exatamente, aquele assistencialismo todo e assim por diante. E eu sou muito rigorosa com o meu trabalho. Se você quer fazer parte da minha equipe, você vai ter que estudar, você vai ter que batalhar, porque ser modelo não é só ter um rosto bonitinho. Então, assim, tem todos um percurso para qualquer carreira. Então, o modelo não é diferente. E não é porque você tem a deficiência e eu sou especializada nisso que eu vou passar a mão na sua cabeça. Então, as pessoas elas precisam ter essa consciência realmente de que isso é um trabalho sério e de que precisa realmente de profissionalismo. Aí sim a gente consegue fazer um trabalho de igual para igual. No geral, qual o tipo de deficiência mais comum das pessoas na sua agência? E como é que as pessoas chegam até você? Por eu ter uma experiência maior na deficiência física, que foi no centro de reabilitação, a grande demanda da minha agência é a deficiência física. Grande maioria, quando os clientes pedem, eles pedem uma coisa assim que tenha os aparelhos ortopédicos. Então, uma pessoa cadeirante, uma pessoa usuária de prótese que sejam amputadas, principalmente de membro inferior. Então, essas são as grandes demandas. Mas a gente tem espaço para todo mundo. Hoje, graças a Deus, pelo trabalho que nem a gente fala de formiguinha, que a gente vai lutando todos os dias, a pessoa chega até a agência ela procura a agência, faz a pesquisa pela internet, acaba achando a agência e acaba entrando em contato e passa por um teste, passa por um processo seletivo. Uma avaliação como toda e qualquer outra. Aqui o que a gente fala é o seguinte, a gente busca a igualdade. Então, se a gente busca a igualdade, nós temos que ser iguais. Claro. Então, para ser iguais, não tem aquela coisa de tipo, que bonitinho, vem cá que eu vou te dar bonitinho. Não. E quem procura mais a agência? São os homens ou são as mulheres? Hoje em dia, por incrível que pareça... São os homens. São os homens. Os homens são muito mais vaidosos, né, que as mulheres. O metrosexual, assim por diante. Então, os homens realmente estão buscando. No começo, sempre foi aquela coisa do preconceito em cima da mulher. A mulher tinha que ser aquilo outro, e assim por diante. Mas os homens também estão mostrando bastante a sua vaidade, e assim por diante. A demanda ainda na agência, a gente tem 70% ainda formado pelo casting feminino, mas a gente tem sim. E cada dia eu recebo novos e-mails de homens querendo fazer parte. Então está sendo bem interessante também. E você, na verdade, acaba convivendo muito próximo de todos eles, né? Você forma uma grande família, né? E você consegue perceber ou detectar quais foram as principais barreiras que eles enfrentaram até chegar à agência? Se foi o preconceito, se foram questões psicológicas, sociais, econômicas, enfim. É uma mistura de tudo. Na verdade, assim, existe a superproteção, a família é o primeiro obstáculo, que a família coloca numa redoma de vidro muitas vezes e quer proteger o filho. A superproteção, que eu até entendo, porque afinal de contas nós temos realmente uma sociedade que não está incluindo essas pessoas. Nós temos grandes dificuldades de acessibilidade em qualquer centro. Então, assim, você tem acessibilidade a transporte público, a barreiras arquitetônicas, então isso também complica bastante a pessoa. Então, ela se isola um pouco, aquela coisa do tipo, eu não vou conseguir, de se colocar para baixo. Em compensação, tem outras pessoas, como o caso que eu sempre cito, que é a Caroline Marques, que é uma das minhas modelos mais requisitadas da agência, e hoje ela é Miss Brasil, cadeirante. É aquela coisa assim, então, do reconhecimento maior do que isso. Claro. E ela sempre foi uma pessoa que, desde o acidente dela, nunca deixou se interromper. Ela hoje está com 32 anos, mas ela sofreu acidente com 9. E ela sempre teve aquela coisa do tipo... inteira, né? Na verdade, e ela, desde quando ela era criança, que antes mesmo do acidente, eu quero ser modelo. Então, a brincadeira dela era colocar o salto da mãe e ficar desfilando no espelho. E ela nunca desistiu. E ela batalhou por isso. Foi batalhando, conquistando. Então, assim, ela é a prova de que, realmente, para você ter as suas recompensas, você tem que ir atrás. Não pode desistir. E ela é uma das, assim, que eu costumo dizer que é uma verdadeira, um exemplo pela questão realmente de persistência. Então, é aquela coisa de batalhar, ir atrás, fazer curso. Não, ninguém vai falar não para mim. Eu não vou desistir até eu conseguir realmente o que eu quero. É um exemplo, né? É um exemplo. Agora, Kika, você tira... A gente percebe, acompanhando o seu trabalho,
que você é uma fotógrafa bastante ousada, né? Você não disfarça a deficiência, você não busca disfarçar a deficiência, muito pelo contrário. Como é que você lida com o modelo para que ele fique à vontade também para mostrar a deficiência dele ou mesmo se permitir que seja explorado o seu corpo e a sua deficiência? Como é que você lida com isso assim, frente às câmeras? Eu consegui, graças a Deus, com o trabalho realmente que eu fiquei na instituição durante 5 anos, de estudar cada patologia. Eu acho assim, a pessoa em si, ela não é o aparelho ortopédico. Ela precisa da cadeira de roda para se locomover. Só que sem a cadeira de roda, ela não consegue sair nada, ela não vai se arrastando pela rua. Então, ela precisa realmente daquele elemento. Eu fiz uma pesquisa onde algumas pessoas falaram que os aparelhos ortopédicos são uma extensão do corpo. Outras falaram que os aparelhos ortopédicos é apenas um meio de locomoção. E eu, como fotógrafa, vi aquilo como um acessório de moda. Da mesma forma que se precisa de uma bolsa, um brinco, um cinto, nas minhas fotos eu preciso de uma muleta, uma cadeira de rodas, eu preciso de uma prótese. Então, cada um colocando o seu ponto de vista em cima do assunto, você acaba abstraindo. Então, às vezes, quando eu vou fazer uma foto em que eu tiro a modelo e coloco ela numa cadeira convencional, eu já sinto falta da... mas tá faltando a cadeira. Tá faltando o acessório. Bota a roda atrás da cadeira, bota a roda pendurada na parede, bota a roda como um quadro. Fantástico. Então, a gente acaba incorporando o elemento ortopédico de alguma forma. Mesmo porque a pessoa, quando ela vai para um teste para o cliente, ela não tem como esconder a deficiência. E mesmo porque também, é que nem eu falo, não é vergonha se aceitar como você é. O padrão de beleza da humanidade, ele passa por evoluções. Então, eu costumo dizer que eu, como plus size, na década do Renascimento, o padrão era mulheres cheinhas. E hoje voltou, graças a Deus. Aquela coisa assim, né? Com uma nova releitura, de uma forma mais moderna. E agora as pessoas com deficiência estão tendo a oportunidade de ser referência de beleza. Só que para elas serem referências de beleza, elas precisam fazer por onde? Elas precisam mostrar a cara, precisam estudar, precisam estar ali. Então, não tem por que esconder. Não é uma coisa assim. E hoje, graças a Deus, também com a TV em HD, esconder a realidade... Impossível. Não tem como. Não ou você se aceita como você é, ou realmente você fica em casa, fica para trás, numa né? casolinha ali, sem problema nenhum. Kika, além do trabalho fotográfico, quais outras ferramentas você utiliza para disseminar essa ideia mesmo de que a beleza e a deficiência física não são expressões contraditórias? Então, a exposição fotográfica é o que eu faço bastante justamente para mostrar isso. A gente faz bastante exposições por causa disso, para realmente mostrar a beleza, expor a beleza da pessoa. Olha, tá aqui o resultado de uma pessoa com deficiência, como ela é bonita. Caras e bocas estão aqui. Então, a gente costuma fazer isso. E nós também fazemos bastante palestra, principalmente em faculdades, porque nós acreditamos que o futuro profissional que vai sair dessas faculdades, eles têm que sair com a cabeça aberta. Então, as pessoas que já estão no mercado... Então, nós ainda estamos falando de uma situação que tem tabu. Tem certo tabu, sim. Porque a beleza, querendo ou não, ela ainda está estacionada na década de 60. A pessoa tem um padrão. tem um padrão. Aí, na década de 90, quando vem a nossa top referência, que é a Josalo Blunt, a gente já tem aquela um pouco mais de elementos. Já tem um peito e assim por diante. Mas ainda ficou estacionado disso. Então, a pessoa com deficiência, ela passa por determinados processos. Claro, ela é avaliada de forma até... diferente, assim por diante. E é que nem eu costumo dizer, a Carol, quando ela foi avaliada para ser a Miss, ela foi avaliada justamente nesse quesito. Se ela não estivesse numa cadeira de rodas, ela seria a Miss, porque ela é alta, ela tem perna fina, ela tem perna longa. Então, o Roberto, quando ele foi fazer o critério dele de avaliação, que avaliou todas as modelos por foto, ele viu justamente isso. Não, pera lá, ela seria uma modelo se não estivesse numa cadeira de rodas. E por que não pode ser estando? E por que não pode ser estando? Então, quando ele fez o critério de avaliação e ele nomeou ela como Miss cadeirante, ele teve todo esse cuidado de conhecer primeiro o trabalho da agência, saber como nós trabalhamos, para depois realmente falar, não, realmente ela representa. Agora, Kika, essa questão do tudo precisa ser chocante, né, no que envolve a pessoa com deficiência para chamar a atenção, que algumas pessoas ainda têm esse pensamento. A Europa não é assim, não, né? Inclusive, um amigo meu que acabou de chegar da Europa e ele tem deficiência motora, ele fala exatamente isso, que lá ele se sentia muito mais à vontade livre, porque as pessoas não olhavam para ele como alguém deficiente. O Brasil ainda precisa avançar muito nisso? Precisa. Qual é o grande desafio? O Brasil, existem várias leis que a gente coloca aí para as pessoas, mas que elas não são respeitadas. A começar, por exemplo, você vê uma vaga de estacionamento para a pessoa com deficiência. Ai,
Ai, não tem ninguém, deixa eu estacionar aqui rapidinho. Você burla o direito da pessoa. Você não sabe se ela vai chegar daqui a pouco. O desrespeito e assim por diante. A pessoa com deficiência, ela não tem privilégios. Ela tem realmente os direitos dela, assim como os nós, que é realmente para ser respeitada. E as pessoas não, elas não querem respeitar. Então, por exemplo, se você imagina você estacionar seu carro numa vaga que não deve. Aí chega uma pessoa que não tem... Que tem por direito aquela vaga. Tem por direito aquela vaga. Mas não consegue sair do carro tão rapidamente para poder chegar lá para a pessoa. Então, é esse tipo de coisa que eu falo que a gente precisa enfrentar. De educação. Educação. Ou quando muito, você vê uma pessoa com deficiência, ai meu Deus do céu, pera, deixa eu te ajudar. E você quer ser tão solícito à pessoa que você já coloca aquela coisa realmente do assistente. Não, calma, mas espera lá. E tem vários amigos que contam determinadas histórias em relação a isso. Ah, eu posso te pedir? Claro, pera. Calma, só vim pedir uma informação. Não estou pedindo uma esmola, assim por diante. É uma tendência das pessoas. Acharam que o outro tá vitimizado, na verdade. Então, assim, tem os dois lados nesse contrapartida. É que nem eu costumo dizer. Eu que trabalho com pessoas com deficiência, eu sei o quanto, assim como eu sou chata, como a gente são exigentes, são implicantes e assim por diante. Tem as pessoas que são estritamente radicais, que querem partir para a briga logo e já querem descer do carro já com a cadeira de roda e dar na cara do outro. Então, isso é justamente o que eu falo, não precisa. O que precisa é de uma educação, realmente precisa realmente de políticas públicas que cuidem dessa parte, que falem disso e assim por diante. Mais um trabalho extraordinário que você faz. Parabéns. Obrigada. Quem quiser falar com a Kika, quem quiser conhecer a Kika, além de entrar aí no site que aparece no nosso vídeo, um telefone? É 011, que é de São Paulo, é 981310154. Muito obrigada pela sua presença aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Não só pelo seu trabalho, mas pela expressão do seu trabalho, que acho que você tem conseguido atingir as pessoas de uma forma extraordinária e diferente. Então, que você continue tendo bastante sucesso atingindo o seu objetivo, viu? Agradeço muito a Sala de Visita pela essa oportunidade de ter vindo aqui para mostrar realmente um pouco do nosso trabalho. E aquilo que eu falo, nada a gente está fazendo por imposição, a gente está fazendo realmente na tentativa de. Então, às vezes as pessoas entram em contato com a gente, às vezes nem não querendo fazer parte, mas para dar sugestões. E isso sempre é bem-vindo, porque a gente aceita todas as críticas e a gente acredita que só isso vai fazer com que o nosso trabalho atinja o grande objetivo, que é a transformação. Eu conversei com a Kika de Castro. Beijo grande para você. Continue conectado com a gente, porque o Sala de Visita tem sempre muito mais para você. Sala de Visita. Sala de Visita. Com Dulce Neve. Sala de Visita com Dulce Neve.